Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, glórias a Jesus, por mais um momento que vamos receber a palavra de Deus dentro de nós e ela vai nos fortalecer, levantar as nossas forças, que muitas vezes estão fracas. Glórias a Jesus. Quero lhe dizer que Deus é um Deus que sempre está a nos surpreender. Deus é um Deus que sempre opera o contrário do que muitos esperam. Em situações difíceis, situações sem saída, sempre o pensamento vem que o pior irá acontecer. Mas a Bíblia diz que sucederá o contrário. Esta é a palavra que Deus tem para você. Louvado seja Deus. Esconda ela no seu coração, porque não é uma palavra ministrada aleatoriamente. Não, vem de Deus. Glórias a Jesus para alcançar corações que estão esperando algo da parte de Deus. Glórias a Jesus. Seja exaltado o nome do Senhor. A palavra que o Espírito da Verdade me deu fica no livro de Esther, capítulo 9. Só um versículo. Na verdade, é uma frase só, mas eu vou ler o versículo todo por causa do contexto. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Glórias a Deus. Guarde no seu coração essa palavra. Sucederá o contrário. Há situações, a verdade é esta, que as dificuldades são tão grandes. O que a gente vê com os nossos olhos físicos é o pior. A verdade é esta. Quando a gente olha as circunstâncias, as provas do que estão acontecendo, as provas do que está acontecendo, o mais natural é dizer, não tem mais jeito. Essa situação já está perdida. Mas Deus, louvado seja Deus, glórias a Jesus. Ele está dizendo hoje, sucederá o contrário. Deus é acostumado a agir assim, a fazer o inesperado, a causar impacto. E sempre que ele faz isso, é de repente. Muitas vezes estamos numa situação que já perdura longo tempo, ou pouco tempo, não importa. E, pelo que constatamos com a nossa mente, com o nosso entendimento natural, não tem jeito, não tem solução, não tem vitória, não tem conserto. A situação está perdida. E, consequentemente, a derrota estabelecida. Mas Deus, nunca se esqueça, a última palavra procede da boca de Deus. A Bíblia diz
seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. É Deus quem determina o que vai acontecer. Você pode estar vivendo uma situação e eu quero, por favor, que você alargue as suas tendas. Louvado seja Deus. Pode ser em qualquer área da sua vida. Você esteja vivendo, entre aspas, uma catástrofe. Um momento doloroso e cruel. Saiba de uma coisa. Deus é que vai dar o veredito final. Você se lembra daquele povo de Israel, os judeus? Eles estavam com a data marcada para serem destruídos. Toda essa maldade capitaneada por Amã. Pois é, tudo já tinha até data marcada, imagine, para a derrota, para a destruição. Mas o Senhor operou um milagre, como um decreto do rei não pode ser revogado. Foi o que aconteceu. O rei fez outro decreto. E nesse outro decreto estava determinado que os judeus poderiam guerrear contra seus inimigos. Parou para pensar isto? No dia que estava marcado para o povo de Deus ser destruído, imagine isto aí. Quem foi destruído foram aqueles que queriam destruir o povo de Deus, que já estavam fazendo festa pela vitória que nunca viria, porque a última palavra procede da boca de Deus. A Bíblia diz, sucedeu o contrário. Guarde essa palavra no seu coração, por favor. Glórias a Jesus. Sucedeu o contrário. É forte demais esta frase, mas é o que Deus tem. Louvado seja Deus. Não importa quais as considerações que você tem a fazer, os seus argumentos, tudo leva a crer que será derrota. Mas Deus está lhe dizendo aqui hoje, sucederá o contrário do natural, do normal. Glórias a Jesus. Sucederá o contrário. Glórias a Jesus. Se lembra de Jó? Jó. O que é que todos estavam esperando ali em relação a Jó? Você já parou para pensar? Ele perdeu tudo. Estava destruído. O que ele tinha, que não foi tocado, foi a salvação eterna. Mas o restante, ele estava acabado. Pois é. O que restava ali para aquele homem? Diante dos olhos de todas as pessoas. Nada mais. Só a morte. Só restava Jó morrer. Mas, sempre tem um mais. Esse mais aí é a vitória do povo de Deus. A última palavra procede da boca de Deus. Jó perdeu tudo. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu a saúde, perdeu o sossego, perdeu a alegria. Louvado seja Deus. Mas Deus é um Deus de reviravoltas, sempre. A Bíblia diz que Deus, ele age na tormenta. Quando a pessoa pensa que não tem mais jeito, que acabou, que a destruição está para chegar batendo na porta, Deus diz, olha, sucederá o contrário.
ainda que as circunstâncias mostrem outra coisa completamente diferente. Mas fique com o que Deus está lhe dizendo. Sucederá o contrário. Louvado seja Deus. Engraçado que hoje eu estava perguntando a Deus, prego, meu Pai, ou não prego? Ministro ou não, meu Deus, hoje? Me diga, porque eu, debaixo do sangue de Jesus Cristo, coberta pela mão potente de Deus, escondida nele, eu só prego quando Deus manda, só. Eu estava glorificando a Deus hoje, meu Deus, obrigada, porque eu sei que toda ministração que eu prego, que eu entrego às pessoas, vem do Senhor, porque eu fico até o último momento ali, pedindo a Ele. Se Ele não me der, eu não prego. Ele sabe disso. Eu tenho esse pacto com Deus de jamais, debaixo do sangue de Jesus, passar na frente dele. E quando eu abri a Bíblia, o Espírito Santo falou para mim esta palavra forte. Ele me falou, sucederá o contrário. Fica no livro de Esther 9. É uma palavra tão conhecida. Louvado seja Deus. Mas Deus, Ele fala como Ele quer. E aquele povo ali, ele teve a grande vitória. Jó teve a grande vitória. Deus, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Ou seja, sucedeu o contrário que muitos estavam esperando. Nós não sabemos como Jó estava dentro dele, só Deus sabe. O teu sofrimento físico, imagine junto com tantas perdas, imagine a alma dele, a mente dele, o coração, a angústia daquele homem. Mas Deus não trabalha como o homem está esperando, como o homem ele está vendo ali aquele natural, então ele tira as suas próprias conclusões pelo que está diante dos seus olhos. Mas Deus sempre vai causar impacto, assombro, glórias a Jesus Cristo. Este é o nosso Deus, que ele disse, olha, sucederá o contrário, acontecerá o contrário, ocorrerá o contrário. Mas Deus, mas Senhor, olha Senhor, aí o homem começa a explicar, entre aspas, a Deus a situação dele. E Deus sorri, porque Deus está vendo o homem ali mostrar a fraqueza do homem que Deus já conhece, mas o homem ali não está entendendo que o poder de Deus é ilimitado. E a misericórdia dele se renova a cada manhã na nossa vida. Por isso que não fomos destruídos e não seremos debaixo do sangue de Jesus. Pelo amor dele compassivo sobre nós. Glórias a Jesus Cristo. Então, você pode olhar essa situação e você tem que ampliar sua mente espiritual. Pode ser em qualquer área. Vai suceder o contrário. A perda que está iminente em sua vida, vai suceder o contrário. Deus vai operar o inesperado, a surpresa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não adianta o que todos acham, o que todos pensam, o que todos dizem. Nós não vivemos, nós não somos guiados por nós mesmos, nem por ninguém. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E eu sei, é óbvio, meu Deus, claro que sim. Como é difícil
estarmos numa situação sem saída. É difícil. Muitas pessoas falam, pregam, conversam umas com as outras sobre viver pela fé. Mas é algo tão forte que muitos não conseguem alcançar, nem sabem o que é isso. Viver pela fé é você crer sem ver nada. Nada. Nem um sinal de que algo vai acontecer para mudar aquela situação. Viver pela fé não é quando tudo está bem ajustadinho, quando a pessoa tem o controle da situação. Isso não é viver pela fé, não. Viver pela fé é quando você depende exclusivamente de Deus. Sua saúde está na mão de Deus. Sua vida financeira está na mão de Deus. O seu amanhã está na mão de Deus. Os suprimentos estão na mão de Deus. Quando todas as áreas da sua vida estão na mão de Deus. Isso é viver pela fé. Não é fácil. Não é. Mas tem um lado glorioso. Porque você, a cada momento que passa, quando muitas vezes você diz, eu não aguento mais, Deus disse, você aguenta. Sucederá o contrário. E você pensa até que é da sua mente isso, que você está pensando, que você está se alegrando em vão. Não, é o Espírito Santo falando para você. Sucederá o contrário. Quando muitas vezes vem aqueles pensamentos que são contrários ao que está acontecendo totalmente, você diz assim, olha, eu devo estar sonhando, acordado, e é Ele falando contigo. Vai suceder o contrário. Glórias a Jesus, creia nisso. Por favor, não ouça esta mensagem só para alegrar sua alma ou confortar você por alguns momentos. Não. Ouça essa mensagem sabendo que ela é de Deus para a sua vida. Porque Ele está dizendo aqui a você, sucederá o contrário. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Sucederá o contrário. Seja qual área for que esteja vindo turbulência contra você, esteja vindo ataques, seja de que ordem for, Deus está dizendo a você, bradando dentro de você, sucederá o contrário. Tome posse. Tome posse. Porque a pessoa que fica duvidando, ela não sai do lugar. Ela fica com a mente perturbada. Ou a gente crê ou não crê. Para que nós não fiquemos, claro que mesmo quando a gente crê, há momentos que são tão difíceis que só Deus para nos segurar de pé. Parece que vamos sucumbir mesmo. Mas Ele diz, olha, não temas, eu estou contigo. Sucederá o contrário. Louvado seja Deus. Quando muitos estão esperando a derrota, o milagre chega. O contrário do que está se esperando acontece. Louvado seja Deus. Você se lembra do nosso Senhor e Salvador Jesus? Quando Ele foi naquela cruz, aquele sofrimento cruel ali, inocente, totalmente, imaculado, incontaminado. Imagine como o adversário não ficou vendo Jesus sofrer. Meu Deus, glórias a Deus pelo nosso Salvador,
que deu a vida por nós e continua operando os milagres, continua com a bondade dele derramada sobre nós. Imagine, Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Imagine, Jesus, ele foi sepultado. Imagine o sábado, quando chegou o sábado, foi uma sexta-feira santa. Foi uma sexta-feira que todos chamam de santa. No sábado, imagine a festa que aconteceu no inferno. Imagine os inimigos do Senhor, os inimigos que eu digo também os físicos, como estavam felizes. Eles não esperavam que ia suceder o contrário do que eles queriam. Jesus ressuscitou. Louvado seja Deus. Ressuscitou dentre os mortos. Está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Deus sempre vai surpreender. Sempre. Entenda isso. Deus é Deus, meu Deus, de festa, de alegria, de bênçãos, de milagres, maravilhas, prodígios, de notícias maravilhosas, excelentes, impactantes. Louvado seja para sempre o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Ele está dizendo, sucederá o contrário. Não é derrota, não é destruição, não é calabouço, não é ruína, não. É vitória. Sucederá o contrário, diz o Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Guarde a fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Não deixe ela se esvair de você. Quando vierem as setas em sua mente, repreenda pelo poder que há no nome de Jesus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Ele é fiel, Deus é fiel. Mas já está tudo certo já para a derrota. Essa área aí, essa causa aí, eu já perdi. Não tem mais jeito. Pois é, mas Deus está lhe dizendo que sucederá o contrário. Ele está lhe dizendo isso aqui. Aí você vai ver em quem você crê mais, no seu coração, no que você está vendo diante disso, né, dos seus olhos, ou no que Deus está lhe dizendo. Você está diante da palavra de Deus aqui. Sucederá o contrário. Eu não estou pregando nada de mim mesma. Filosofias, nem autoajuda, nada disso. Eu estou pregando a palavra de Deus, que é a verdade absoluta. A palavra que faz milagres, que opera prodígios e maravilhas. Louvado seja Deus para sempre. Se lembra de Daniel na cova dos leões? E aí, o que você acha daquilo? Como você vê aquilo ali? Quando Daniel entrou na cova dos leões, estava determinada o quê? A morte de Daniel, destruído pelos leões. Claro, óbvio. Esse era o decreto. Foi o que aconteceu. Sucedeu o contrário. Está entendendo? Glórias a Jesus. Todos ficaram impactados. Todos. E aqueles que fizeram todo o complô contra aquele inocente foram destruídos. Seja quem for que esteja fazendo tudo para destruir sua vida, seja Satanás, seja os homens, seja quem for, Deus está lhe dizendo hoje aqui,
Eles vão ser destruídos pelo poder que há no nome de Jesus. Sucederá o contrário. Daniel saiu ileso da cova dos leões, porque Deus fez suceder o contrário, para a glória e honra do nome dele. Mas tudo isso é para o nome do Senhor ser exaltado. Jamais exalte. Ah, mas foi fulano que me ajudou. Amém. Você vai dar honra a quem tem honra. Amém. Mas cuidado para você não dar glória ao homem. É Deus. Você foi curado? Foi de algo que você estava esperando pior? Foi Deus quem te curou. Agora, Deus tem um poder para usar os seus instrumentos aqui na terra, são os médicos. Deus usa quem Ele quer, mas a cura vem dele. O milagre só Deus faz. Somente Ele, o Todo-Poderoso, faz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não temas, sucederá o contrário. Se aposse dessa palavra, se aposse. Sucederá o contrário, sucederá o contrário, sucederá o contrário. Se lembra de Paulo, depois daquela viagem do navio, que foi uma viagem cheia de percalços, de sofrimentos, uma viagem árdua, com 276 pessoas no navio correndo perigo de vida. Depois de muito tempo navegando, chegaram numa ilha chamada Malta. Pois é, os bárbaros nativos dali os receberam muito bem, com muito amor, acolheram aquelas pessoas. Estava muito frio, muita chuva, e Paulo fez uma fogueira para aquecer. Louvado seja Deus. Paulo pegou umas vides e foi colocando dentro da fogueira, e apareceu uma víbora que picou a mão de Paulo. Óbvio, você sabe que víbora tem veneno para matar. Pois é, mas com Deus sempre sucederá o contrário. Sabe o que aconteceu? Aqueles próprios bárbaros dali mudaram de opinião concernente a Paulo. Começaram a dizer, olha, esse homem é homicida. A justiça está atrás dele. Porque ele não morreu no navio, mais ou menos isso. Trouxe ele para morrer aqui, ele tem que morrer. Eles ficaram esperando Paulo cair duro. Mas com Deus sucede o contrário. Esperaram nada. Paulo ficou perfeito, em perfeito estado. Eles mudaram de opinião novamente e disseram que Paulo era um Deus. Sabe por quê? Sucedeu o contrário. A víbora picou Paulo para matar. Serpente vem para destruir a pessoa. Tanto a física quanto a espiritual. Mas sucedeu o contrário. Porque o Altíssimo estava ali no comando da situação. Quando ele guia alguém, vai suceder o contrário sempre. Na nossa humanidade, claro, óbvio, a nossa pequenez, a nossa fraqueza, só Deus para nos ajudar. Nos vemos diante de situações que muitas vezes são barreiras intransponíveis. E pensamos, meu Deus, o que será de mim? Agora, só falta acontecer o pior para a destruição. Mas Deus, Ele lhe diz hoje, em nome de Jesus, sucederá o contrário.
Você se lembra quando eu me lembrei agora, porque às vezes você pode ouvir essa mensagem e sorrir e dizer, olha, meu Deus, vai suceder nada o contrário. Mas Sara e Abraão também sorriram, sabia disso? Quando Deus disse que ia lhes dar um filho, os dois sorriram, cada um em seu tempo, porque eles acharam que aquilo ali era demais, que nunca ia acontecer. Ele com 100 anos, ela com 90. Eles sorriram. Louvado seja Deus. Mas sucedeu o contrário do que eles estavam imaginando e do que qualquer pessoa poderia imaginar. A vitória chegou. Sucedeu o que Deus falou. Sempre vai ser assim. Louvado seja Deus, para todo sempre. Glórias e honras e louvores para o nosso Deus. Se lembra de Ezequias? O rei Ezequias, doente. Isaías foi lá e disse, olha, Ezequias, Deus disse para você arrumar sua casa que você vai morrer. E agora? Pois é. Mas Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Deus, ele virou para a parede e começou a clamar a Deus. Sabe o que aconteceu? Deus mandou Isaías lá e disse, diga a meu servo que ele vai viver mais 15 anos. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Sucedeu o contrário do que Ezequias estava pensando. Deus disse, olha, esse clamor chegou ao meu coração. Essas lágrimas moveram o meu interior. E eu vou dar vitória a esse homem. Ele chegou para Deus e disse tudo. Derramou o coração dele na presença de Deus. O que ele estava pensando que ia acontecer, sucedeu o contrário. Deus disse que ia dar mais anos de vida àquele homem. Louvado seja Deus. E você acha que Deus só agia assim naquele tempo? Será? A Bíblia diz que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Então é o mesmo Deus que age hoje. Eu tenho uma amiga que a mãe dela estava muito doente. Nunca esqueço disso. Fui visitá-la e tudo. Uma bênção de Deus, aquela senhora. Uma pérola de Deus. E ela viu a mãe dela mal. E ela orou a Deus. Ela disse, Deus, como fizeste com Ezequias, faça com minha mãe. Você sabe o que aconteceu? Deus fez. Também, exatos 15 anos depois, Deus levou aquela serva dele. Que coisa tremenda. Eu estava no enterro e a minha amiga disse, minha amiga, eu pedi a Deus e este ano, neste mês, completam 15 anos que eu pedi a Ele. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque sucede o contrário. Deus faz isto. Esse suceder ao contrário, sabe o que significa? O milagre de Deus, o agir, o operar de Deus. O impacto da ação de Deus sobre uma situação. Deus faz isso. A Bíblia diz, sucederá o contrário. Meu Deus, são tantos exemplos. Na nossa vida, no dia a dia, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida já aconteceu isso aqui com você. Sucedeu o contrário do que estava proposto. Uma situação sem saída. Deus fez. Sucedeu o contrário. E veio, meu Deus, você ficou verdadeiramente
impactado, admirado com o agir de Deus. Mas isso aí a gente carrega dentro de nós para sempre nos lembrarmos e para sempre estarmos agradecendo ao nosso Deus, glorificando o seu santo nome. Se lembra de Ruth? Ruth, moabita, não tinha parte com o povo de Deus. Casou com o filho de Noemi. Noemi, o marido, foram para Moabe, porque Israel tinha fome. Chegou em Moabe, os filhos dela se casaram. O marido de Noemi morreu, os filhos também. Ficaram 3 mulheres viúvas. Orfa e Ruth eram de Moabe. Noemi soube que tinha pão em Israel. A fome tinha acabado em Israel. E Noemi disse, olha, vou voltar para minha terra. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Noemi foi começar de novo tudo. Glórias a Deus. Na presença de Deus, a vitória é certa. E, resumindo, Ruth foi com Noemi. Depois de Ruth insistir muito para ir. Porque Noemi disse, olha, eu não tenho filho para que você se case. E se eu for ter um filho agora, vai demorar muito. Ela disse, eu vou. Onde você estiver, estarei eu. Onde você morrer, morrerei eu. E ela foi. Então, o que é que podemos esperar, humanamente falando, de 2 mulheres viúvas sem nada, voltando para uma terra que Noemi havia deixado, que Deus não mandou ela sair dali, mas amém, Deus sempre tem misericórdia do homem. Resumindo, Ruth, glórias a Deus para sempre. Ruth, uma moabita. Meu Deus, é muito lindo isso. Ela foi, casou com Boaz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ela foi a avó de Jessé, o pai de Davi, juntamente com Boaz, claro. Você está entendendo? Tremendo isso. Meu Deus, é tremendo. Uma mulher que não tinha nada, casou com um homem ilustre, meu Deus. Um homem que cuidou dela. Um homem que acolheu também Noemi. Meu Deus, que coisa linda. Sucedeu o contrário. Quando Noemi foi para lá, para Israel, voltou, foi o que Noemi disse. Não me chame Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma mulher amarga. Mas Deus suceder o contrário do que Noemi estava esperando, do que estava diante dos olhos de todo mundo. Louvado seja Deus, esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Seja qual for situação na sua vida, seja na área da saúde, seja uma situação de uma causa na justiça que esteja tirando seu sono, sua paz, que você tem tudo para perder, porque assim dizem os homens, seja uma situação familiar, seja uma tragédia que está para ser estabelecida, que está determinada já, seja algo que aconteceu, que as consequências têm sido terríveis, insuportáveis, cada dia está pior, seja no seu trabalho, perseguição, malignidade, perversidade, falsidade, traição, tudo de ruim. Seja no ministério, seja dentro do seu lar, seja maldade no ministério, seja a operação
da serpente ali agindo contra você, vai suceder o contrário. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus, a última palavra, procede da boca de Deus. Seja o que for, você está com um diagnóstico terrível diante dos seus olhos. Deus está lhe dizendo, sucederá o contrário. Assim como Deus surpreendeu aquele povo, os judeus, entenda, não iam morrer só 2 ou 3 pessoas, não. Milhares. Ia ser uma morte sumária. Inimigos terríveis. Você está entendendo? Sucedeu o contrário. Deus fez assim. Qual é a área da sua vida? Qual é a causa que está tentando acabar com sua vida? Está tirando sua alegria, sua paz. Está tirando muitas vezes até o seu sossego para dormir. Qual a área? Qual é a causa? Qual é? Em que área da sua vida? Deus está lhe dizendo aqui, sucederá o contrário. A Bíblia diz que a glória da última casa será maior do que a da primeira. A glória da última casa. A Bíblia diz, melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Começou difícil, a continuidade também, mas o fim vai ser a vitória para a sua vida. Se apegue à palavra de Deus. Creia nela, creia contra a esperança. A verdade é essa. Porque se a gente for crer com a nossa mente somente, vendo a situação como está, verdadeiramente a pessoa vai pensar só o pior. Mas Deus, a Bíblia diz o que? Creia contra a esperança. Contra a esperança. Todos esperavam que Daniel ia morrer. Não foi isso? Mas eu tenho certeza absoluta em mim que Daniel creu contra a esperança. Ele creu contra tudo que estava proposto ali já, determinado. Tudo sucedeu o contrário. Assim Deus faz. Glórias a Deus. Atenda as suas tendas, por favor. Alargue sua mente, amplie sua visão. Não fique focado só em uma área. Ah, não, mas aqui foi... Não, por favor. Qual é a sua causa? Deus está falando com a sua causa, relativo à sua causa. Sucederá o contrário. É isso, é essa a palavra que Deus tem para você. Esconda no seu coração. Você verá que se cumprirá. E você vai exaltar o nome de Deus. O nome que é sobre todos os nomes. O nome do Pai, do Filho e do Espírito da glória de Deus. Em nome de Jesus. Não se esqueça. Sucederá o contrário. Louvado seja Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.